Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé nesse dia 2 de novembro de 2024, nesse sábado, hoje nós temos a comemoração de todos os fiéis defuntos. Abrimos o nosso coração para, atentos à palavra de Deus, nos alimentar e fazendo memória dos mortos, dos nossos falecidos. E o evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e passando servirá. E acaso ele chega à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse que hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que o menos esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é dia de finados, dia que nós fazemos memória dos nossos defuntos. Nós somos mortais e pelo fato da gente ser mortal, a gente conta o tempo e o tempo conta. A gente conta o tempo e o tempo conta. Eu tenho mais de 52 anos, não sei mais quantos anos a gente vai viver, sei o que eu vivi, as fases que eu vivi, a história que eu construí. Se foi bom ou mal, depende do olhar de quem vai julgar. Pode ser que para alguns homens e alguns ambientes eu fui ruim, pode ser que para outros ambientes eu fui bom, pode ser que para Deus teve épocas da vida que eu errei muito, e pode ser para Deus que teve épocas da vida que a gente acertou um pouco mais. O fato é que a gente luta na vida para que quando a gente tiver que chegar ao último suspiro, a gente esteja atentos e preparados para se encontrar com Deus. O Winston Churchill dizia: eu estou preparado para me encontrar com o meu Criador. Não sei se o meu Criador está preparado para se encontrar comigo. Independente disso, nós hoje pensamos nisso. Dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, e por mais que nós sejamos santos e convidados à santidade, nós vamos passar pela experiência da morte. Quando a gente vai no cemitério, há 3 informações ali básicas: o nome completo, a data de chegada e a data de partida. Nesse intervalo, construiu-se a história daquele nome completo. Nesse intervalo, tem-se a vida e a história daquele nome completo. A identidade daquele nome completo. Aquilo que fez, aquilo que deixou de fazer, aquilo que conseguiu, aquilo que não conseguiu. Então ali está-se uma vida que passou por aqui, que não está aqui mais, mas como nós queremos mantê-lo na memória, a gente criou os cemitérios, lugar de a gente colocar semente. A gente replanta o ser humano na terra, porque já de lá nós saímos, do pó viemos, ao pó voltemos. Então a gente vai tendo essa comunhão com o humus, com a humildade do nosso nascimento e a humildade da nossa morte. O que a gente deixa aqui? A gente deixa lembranças. E qualquer uma vida que vale a pena ser vivida é a vida que faz falta. Quando alguém se ausenta, eu sinto muito falta da minha mãe, falta do meu avô, falta de alguns padres que eu conheci, falta de gente que foi importante para mim. Então essas vidas valeram a pena, porque elas marcaram, me ensinaram, me educaram, me orientaram, me ajudaram a eu ser um pouco melhor e não ser tão ruim. Então, hoje a gente vê isso. O Evangelho nos diz isso. É um convite a gente estar sempre preparados. Preparados para quê? Para encontrar com Deus. Preparados para a morte. A gente vive num mundo em que as pessoas não pensam na morte, acham que são eternas e que o mundo não vive sem elas. E como dizia o Papa, convidando os cardeais e os bispos para que visitassem o cemitério do Vaticano, para dizer que ali tem muita gente que pensou que era eterna e que a igreja não iria viver sem elas. Estão lá.
e a igreja continua vivendo e não precisa delas. Essa liberdade de que o mundo não precisa de mim para continuar existindo me dá um alívio, me deixa dormir um pouco melhor, porque é no serviço, na dedicação que a gente vai jogando a nossa vida nas mãos de Deus, para que no esforço de um cuidado, de um zelo, de uma oração, na atenção à palavra de Deus, a gente vai conseguindo construir a nossa vida e nos preparar para estar com Deus. A gente não sabe quando o ladrão chega, a gente não sabe quando o Senhor chega. O fato é que a gente tem que se proteger para que o mal não entre e a gente tem que estar preparado para que o bem entre. A gente tem que estar atentos para isso, para esse movimento. É um patrão que voltará de uma festa de casamento, irá nos servir, se a gente o acolher na hora certa e permitir que ele entre, mas ao mesmo tempo é preciso estar preparados para que o ladrão não entre. Estar vigilantes. Em outras palavras, estar vivendo segundo a vontade de Deus. Estar construindo uma história segundo a vontade de Deus. Estar se esforçando em fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. E aquilo que Deus espera que a gente faça é que sejamos bons, honestos, justos, e não levianos, fúteis, injustos e maldosos. Que nós sejamos gente de uma vida íntegra. É o que meu avô dizia: olha, não se preocupa em ter muita coisa na vida, não. Se preocupa em morrer com um nome limpo, com a sua identidade honrada, honesto, justo. Em outras palavras, ao morrer que você morra com honestidade, com honra, com integridade. E a vida é assim. Eu sempre rezo para que Deus me dê uma morte boa, sem violência e sem sofrimento. Acho que isso é uma morte boa. Não tenho pretensões de viver muito tempo, até porque eu acho que já vivi o suficiente. Também não acho que tem que acabar com a vida, não. Mas eu sempre rezo pedindo a Deus que me mantenha aqui, mas quando eu estiver aqui, que seja sem violência e sem sofrimento. A gente tem que morrer em paz, com uma vida ok, conforme dizia uma amiga minha. Quero morrer com a vida ok. Então que Deus abençoe a todos nós, que nossos mortos, falecidos, sejam lembrados, honrados e respeitados e mantidos vivos na memória de cada um de nós, que faz lembrança dos seus falecidos, respeitando uma história que se foi, uma vida que se foi, mas que foi presença e marcou a sua presença nesse mundo. Que Deus ilumine e nos dê força nos lutos, que a gente possa viver em paz a vida que temos. Um abraço e até mais.